todos, obrigado pela presença. Hoje de manhã eu cliquei no Google, cliquei a palavra Cabala, apareceram mais de 1 milhão de entradas. Aí eu troquei por Kabbalah, com K, 2 Bs, 2 Ls. Como se escreve em inglês? Kabbalah. E aí apareceram mais de 2 milhões de entradas. Então, se a gente cruzar 2 milhões ali, mais 1 milhão aqui, as leis judaicas focam o que Deus quer dos homens, enquanto que a Cabala é a mística judaica. Ela tenta aproximar a nós da própria essência de Deus. Daí o interesse não só dos judeus, mas de meio mundo por esse assunto. O rabino Shalom Ber Gurari, da sinagoga Mishkan Menachem, é um conhecido estudioso da Cabala, e ele vai fazer 3 palestras aqui na plenária, hoje e nas 2 próximas terças-feiras. Eu acho que são palestras imperdíveis. Em nome do Departamento de Cultura Judaica da Hebraica, da sua diretoria, em nome do vice-presidente Mendel Schleif, em nome do presidente Abraham Zoé, eu dou as boas-vindas ao Rabino. Com vocês, o Rabino Gurari. Obrigado. Em primeiro lugar, um grande Yashakoyach, Shekoyach, para a Hebraica, para o Sr. Gerson Hershkovich, pela oportunidade de a gente ter essas aulas de Kabbalah, que logo vamos ver como a Kabbalah pode ajudar cada um de nós. A ideia de nossas aulas não é apenas... A ideia dessas aulas não é apenas memorizar 3.500 nomes de anjos ou tantos mundos superiores que existem e estudar a Kabbalah como se estuda um livro telefônico. Isso não vai nos ajudar. Logo vamos aprender qual que é o objetivo de estudar a Kabbalah e como que a Kabbalah pode nos ajudar. Mas antes eu gostaria de iniciar com uma pequena história hassídica. Isso vai facilitar o assunto. O grande Maggid do Mezritch, que era um aluno do sagrado Baal Shem Tov, não sempre era um Hassid. Inicialmente, um Hassid significa uma pessoa que estuda Hassidut e Kabbalah, que é quase a mesma coisa, o que nos interessa hoje. Ele iniciou seu trajetório, como todos os rabinos naquele tempo, sem Kabbalah e sem a Hassidut. E ele teve um amigo íntimo com quem ele estudava sempre, e num certo dia ele decidiu para se dedicar para o estudo de Hassidut e Kabbalah. Os amigos se dividiram, se separaram, e o Maggid do Mezritch, que o nome dele era Reb Dov Ber, viajou para o Baal Shem Tov, para o sagrado Baal Shem Tov, que provavelmente vocês já ouviram. O Baal Shem Tov era o fundador do Hassidismo, ele difundiu muito Kabbalah naquele tempo, e nosso jovem Reb Dov Ber se tornou um aluno dele. Quando passou alguns anos, Reb Dov Ber se encontrou de novo com seu amigo da juventude, da infância. Eles começaram a trocar notas, cada um começou a explicar o que passou na sua vida.
E o amigo do Maggid lhe fez a seguinte pergunta: e você, o que você está fazendo diariamente? Qual que é o teu schedule? O que você faz durante o dia? O Maggid explicou que ele se acorda de manhã, ele estuda a Kabbalah, depois ele tem que meditar, depois ele reza que demora algumas horas, e depois ele tem que de novo meditar para entender o que ele entendeu antes. É assim que vai a vida dele se dividindo entre meditações, pensamentos e estudos do Kabbalah. O seu amigo falou para ele: veja bem, eu não sei por que isso demora tanto tempo. Eu também estudo Kabbalah, mas faço isso muito mais rápido. Eu, durante 20 minutos, eu passo sobre todo o material que precisa, toda a matéria que é necessário. Eu conheço todos os livros da Kabbalah, desde o Zohar, os livros do grande Arizal, que logo vamos ver quem que era, os livros do Ramá, que era Moshe Cordoviro. Eu não vejo tanta importância para gastar horas em meditações, em estudos. O que você faz diferente que eu não faço? E o Maggid do Mezrich lhe respondeu o seguinte: me diga aí como que está a tua vida. Você tem parnassá? Parnassá significa sustento. Alguém trabalha na tua casa, você pelo jeito não está trabalhando. Quem está sustentando a casa? E ele respondeu o seguinte: isso era costume naquele tempo, as mulheres trabalharam e os homens estudaram. Só naquele tempo? Naquele tempo, hoje não está mais na moda, mas naquele tempo isso era o costume. Ele falou: olha, graças a Deus eu tenho uma esposa que ela trabalha de manhã até à noite, temos uma lojinha pequena, ela que vende, e meu trabalho é o seguinte: 3 meses por ano eu tenho que trabalhar. Qual que é o trabalho? Eu tenho que fazer uma viagem até Leipzig. Não sei se vocês já viram falar de uma cidade chamada Leipzig. Era a cidade do mercado naquele tempo. Isso demora 1 mês. Naquele tempo não era fácil. Demora 1 mês. Levo dinheiro comigo. Eu fico 1 mês na cidade do Leipzig, onde que eu faço várias compras. Compro bastante mercadoria. Depois demora 1 mês para voltar. E com isso eu posso abastecer a loja e para os próximos 9 meses eu tenho sossego, posso estudar. Ou seja, eu trabalho 3 meses, viajo, compro mercadoria e volta. O resto do tempo a minha esposa que faz os geschäften. Geschäften são negócios, para quem não sabe. O Maggid falou para ele: veja bem, eu não acho muito interessante gastar 3 meses para viajar, comprar mercadoria e voltar, é muito tempo. São 3 meses, são 90 dias. Você é uma pessoa inteligente. Eu vou te dar uma boa sugestão. Entra num quarto, fecha teus olhos e começa a viajar. Começa a pensar que você está viajando. Começa a imaginar: agora estou saindo da minha casa, eu estou parando na primeira aldeia, aqui um hotel onde eu vou ficar à noite. E pensa sobre todo o trajetório que você vai passar. Depois comece a imaginar que você está comprando mercadoria, compra todas as mercadorias, tudo na tua cabeça, não na prática. Pensa. Quando você vai terminar de comprar a mercadoria, pensa sobre toda a volta que você vai fazer. Provavelmente todo esse serviço vai demorar no máximo 1 hora. 1 hora é muito. Em vez de 90 dias, faz isso em 1 hora, você vai estudar o resto do tempo. O aluno do Maggid falou para o amigo dele: olha, eu sempre te considerei uma pessoa inteligente. O que adianta todo esse pensamento, meu viagem? Eu estou precisando da mercadoria. Com isso, eu não vou ganhar a mercadoria. O Maggid falou para ele, Reb Dov Ber respondeu: olha, isso que eu quis ouvir. Tem pessoas que se acordam de manhã e eles pensam o seguinte: tem o Ein Sof, o Deus infinito que está em cima. Depois tem 4 níveis que são antes do restringimento, que na Hassidut e Kabbalah se chama antes do Tzimtzum. Eu não vou falar todos os nomes porque ninguém vai lembrar de qualquer jeito. Depois tem um lugar vazio e um vácuo onde que o infinito se retira e começa o mundo que se chama Adam Kadmon. Depois vem outro mundo, Akudim, depois Atzilut. Isso para pensar demora 15 minutos. Mas eu estou precisando da mercadoria, diz o Maggid. Não adianta pensar, porque isso é insignificante se eu vou pensar apenas de um nível. Tem pessoas
que gastam horas, escrevem livros, para dar os nomes para todos os anjos que existem em cada mundo. No mundo da Asiya, que é chamado mundo da ação, existem anjos que se chamam Ofanim. Logo vamos ver, rodas. No mundo de Yetzirah, formação, existem outros tipos de anjos. No mundo do Briad, que é chamado criação, existem outros tipos de anjos. Na Tzilut, que é o mundo da emanação, existem outros. E fica memorizando todos os nomes e todas as ideias. E se nós vamos saber os nomes, isso vai nos ajudar o quê? Nós precisamos da mercadoria. Por que eu estou falando isso? O que é a Kabbalah na realidade? Nós devemos imaginar que nós vamos subir num grande elevador. Cada vez que falamos de um nível, significa paramos em algum lugar onde que nós devemos integrar, absorver, assimilar aquele nível, entender o que significa e mais ainda vivenciar aquele nível da divindade que acabamos de visitar e frequentar. Quando vamos conseguir assimilar aquilo, vamos subir mais um nível. Mas cada vez que subimos, não é apenas um nome, é uma outra realidade que somos capazes de sentir. Depois vamos subir alguns níveis. Não basta mais subir porque não dá. Temos que atravessar um ponte. Esse ponte não é fácil para atravessar, porque nós vamos estudar, tem cortinas no meio. E essas cortinas temos que saber como passar. Mas quando vamos conseguir passar essas cortinas, vamos de novo entrar num novo elevador e de novo subir vários níveis. E cada vez é uma outra realidade, é uma outra forma da gente entender a nossa vida, é uma outra interpretação da nossa ligação com Deus. Nós vamos entender a nossa importância e responsabilidade de uma forma diferente. Nós vamos conseguir aprender um contato totalmente diferente com Deus que nós não sabemos ainda, que devemos aprender. E cada vez que aprendemos uma outra forma, é mais um nível que assimilamos, integramos e somos prontos para o próximo. Por isso, já que nós precisamos da mercadoria, isso é demorado. E não tem aqui fast food no Kabbalah, não existe. Demora. Nós vamos parar e cada vez trabalhar o assunto, entender o que o nome representa para nós, para poder fazer o próximo passo. Entre um passo e outro, eu vou falar L'chaim. Agora, ainda para facilitar o assunto, eu quero dar para vocês um exemplo o que significa subir neste elevador do Kabbalah que nós vamos aprender. Vamos usar o termo elevador que é mais fácil para cada um de nós identificar. Quando Deus nos deu os 10 mandamentos, após de receber os 10 mandamentos, tem um versículo interessante, que os Bnei Israel, o nosso povo naquele tempo, Roim et hakolot, eles enxergaram, viram os barulhos e as vozes que eram naquele tempo, que eram presentes na hora de Deus nos entregar os 10 mandamentos. Aprendemos na Torá que naquele tempo houve grandes trovões, barulhos, um shofar que tocaram, mas os Bnei Israel não escutaram, não ouviram esses barulhos, eles enxergaram com seus olhos. Imagina o que uma pessoa normalmente enxerga. Ele consegue ver algo, mas naquele tempo não era mais ver. Eles com os olhos ouviram. E eles com seus ouvidos olharam, enxergaram. Assim diz o versículo. Algo super estranho. Enxergar com os olhos aquilo que normalmente se escuta e se ouve. E eles ouviram aquilo que normalmente se enxerga com os olhos. O que isso significa? Obviamente isso é uma metáfora. Isso aqui é um exemplo. Algo para nós mostrar uma ideia profunda. O que está por trás desse conceito? Nós sempre enxergamos algo físico. O que é material, podemos enxergar com nossos olhos. Ouvir, que significa também entender, é algo que é espiritual. Ouvir tem uma grande vantagem. Já que ouvir
e junto com entender, somos capazes de entender e ouvir assuntos distantes de nós, longe de nós. Podemos assimilar e integrar assuntos distantes através de ouvir. Enxergar, podemos somente aquilo que está próximo a nós, que é uma realidade para nós. Mas, por outro lado, a certeza que enxergar e ver com nossos olhos nos apresenta é muito mais do que ouvir. Quando alguém consegue ver e enxergar alguma coisa com seus olhos, não tem mais dúvida se aquilo aconteceu ou não. Pode chegar ao mundo inteiro e fazer perguntas e trazer provas que aquilo é impossível, ele vai responder: olha, gente, eu não sei como responder, mas eu vi, foi eu que vi. Já que eu vi, eu não preciso explicar nada. Quando Deus nos deu a Torá, tudo mudou. Imagina o seguinte: cada um de nós deve imaginar que ele está na frente do Har Sinai, do Monte de Sinai, e cada um de nós era capaz de sentir a presença de Deus, descer sobre a monte e nos entregar a Torá. O que aconteceu com as pessoas naquela hora? Diz o versículo que eles viram, enxergaram aquilo que normalmente eles ouviram. E eles ouviram aquilo que normalmente eles enxergaram. O que normalmente cada um de nós enxerga? O nosso mundo. O que normalmente ouvimos? Deus, os mundos superiores, Kabbalah, o Ein Sof, Deus infinito. Isso são assuntos que a gente escuta, mas não enxerga. E o que nós enxergamos? A nossa comida, o nosso dia a dia, algo que é próximo para nós, enxergamos. Mas quando Deus nos deu a Torá, tudo mudou. E o que aconteceu? Nosso mundo ficou totalmente distante deles. E o que virou uma realidade para eles? Deus. Deus virou uma realidade e nosso mundo era distante. De tal forma que a Torá nos relata. Assim que Deus nos deu a Torá, Moshe Rabbeinu olhou para todo mundo. Ele falou: olha, gente, boa tarde. É hora de voltar para casa. Deus já deu a Torá para nós. Cada um olhou para o outro e falou: o quê? Casa? Onde que a gente mora? O que ele está falando de casa? Deus está aqui, a Torá, o que mais? Ou seja, eles entraram numa outra realidade que demorou um pouco para eles voltar para a realidade anterior deles. Isso se chama enxergar com os olhos aquilo que normalmente se ouve. Até aquele momento eles ouviram com os ouvidos sobre Deus, não enxergaram. Naquela hora, enxergaram. Aquilo que normalmente eles enxergaram ficou distante. Os prazeres desse mundo, os desafios desse mundo, era distante deles. Porque a realidade deles mudou totalmente naquela hora. Por que eu usei esse exemplo? Isso é fundamental no estudo do Kabbalah e como introdução. Cada vez que nós vamos apresentar e estudar mais um nível, significa uma outra realidade, é um outro foco, uma outra maneira de interpretar tudo. É uma outra forma de se ver, uma outra forma de entender a nossa ligação com Deus, de tal forma que aquilo que nós entendemos antes vai se tornar distante de nós e um novo assunto vai virar a nossa realidade. Ou seja, alguém que mora no mundo da Atzilut. Vamos pegar isso como exemplo, apesar que nós vamos chegar lá daqui a pouco. A gente chega lá e nós não vamos acabar lá. Nós vamos apenas chegar de uma forma... Bom, ou seja, alguém que mora no mundo da Atzilut, no mundo da emanação, ele enxerga tudo diferente. Deus é muito mais próximo do que nós. Os assuntos de Deus são mais próximos. Os desafios do nosso mundo são diferentes. Ele vê tudo de uma outra forma. Será que essa forma é a forma que nós devemos? Somos prontos para isso? Duvido que hoje alguém vai querer mudar para esse mundo da Atzilut. Ainda vai demorar um pouco, porque tem algumas etapas que devemos atravessar antes de chegar nesse mundo da Atzilut. Mas nós vamos devagar e nós vamos subir etapa após etapa para entender o que esses mundos representam para nós. Até aqui está mais ou menos claro? Sim, ok.
Agora nós não podemos esquecer que nosso assunto de hoje é quem é Deus. Isso é uma pergunta que jamais alguém tem que ter a chutzpah. Como se traduz chutzpah em português? Coragem, cara da pau, para tentar responder a pergunta. Mas é interessante, a Kabbalah não se dedica para entender Deus, mas entender o que o Kabbalah chama divindade. E sobre isso nós vamos precisar dedicar um bom tempo. Antes do Kabbalah existe Deus e existe nosso mundo. E não existem pontes e ligações entre Deus e nosso mundo. Deus está lá em cima. Se fala em cima porque é a forma que nós podemos se expressar, a forma mais fácil, e nós somos aqui embaixo. O que o Kabbalah nos oferece? Um conceito que em hebraico se chama Elokut, que é traduzido como divindade. Existe Eloká, quem sabe hebraico um pouco sabe, Eloká é Deus, Elokut é divindade, e nós não somos Elokut, nós não somos a divindade, e com certeza nós não somos Deus, mas nós temos a capacidade de poder integrar e absorver e se identificar com a divindade. Agora, isso é perigosíssimo quando começa, porque tem pessoas que podem, Deus nos livre, pensar de uma forma, de uma dualidade, pensar que há um Deus e há uma divindade que está desligado do Deus. Sobre isso temos que aprender. Isso é fundamental no Kabbalah para entender o que significa Elokut, a divindade. E nós vamos voltar para isso. Mas toda essa mapa que vocês estão vendo, todos esses níveis, eles fazem parte do Elokut, divindade e não Eloká. Se vocês vão olhar em cima, está escrito Atzmut, a essência de Deus. E sobre a essência de Deus, tem muito pouco que nós podemos falar. E daqui a pouco eu vou me explicar. E tudo que normalmente falamos sobre Deus, nós vamos cair numa dessas categorias e níveis que são chamados Elokut, divindade. Por isso vamos deixar claro, Deus nós não vamos entender. Nós não vamos responder bem à pergunta quem é Deus, mas nós sim vamos responder o que é a divindade. E isso é a nossa tarefa, porque assim nós vamos poder se aproximar e se identificar com a divindade, nós já conseguimos muito. Mas para entender um pouco sobre divindade e Deus, acreditar em Deus é um conceito que todo mundo conhece. Tem pessoas que acreditam em Deus e tem pessoas que infelizmente não acreditam em Deus. Acreditar em Deus é uma mitzvah? Provavelmente sim. Mas logo vamos ver que esse assunto não foi tão simples. Nós vamos voltar para o histórico da mitzvah, do mandamento de acreditar em Deus. Nós vamos ver que era bem polêmico. O Maimônides diz que eu sou teu Deus, quando Deus se revelou no Monte Sinai e falou, eu sou vosso Deus. Isso significa, acreditam em mim. É uma mitzvah, é o primeiro dos 10 mandamentos, é para acreditar em Deus. O Nachmanides, que discuta com Maimônides, diz que isso não faz sentido. Porque uma mitzvah significa que tem alguém que está nos ordenando a fazer algo. Imagina o seguinte, Deus está nos ordenando de acreditar nele. Qual que é o início dessa mitzvah, desse mandamento, e qual que é o fim? Se alguém já acredita em Deus e acredita que existe a mitzvah, não cabe dizer que Deus nos ordenou para acreditar nele, porque já acreditamos em Deus antes de acreditar nele. Deus está nos ordenando. Agora, se ainda a pessoa está duvidando, também não cabe uma mitzvah. O assunto ficou difícil, até que veio o tataravô do Silvio Santos, o Abarbanel, e nos salvou. E diz o seguinte, acreditar em Deus
não cabe dizer que é uma mitzvah. Porque isso é óbvio. Olhamos para o nosso mundo, se a gente analisa bem o que acontece no nosso mundo, cada um pode sentir e identificar que tem um dono para tudo que acontece. As coisas não acontecem sozinhas. Tem Deus em nosso mundo, isso cada um pode sentir olhando para o nosso mundo. Mas continua Abarbanel dizendo, somente saber sobre Deus é pouco. A mitzvah, o mandamento, é aquele Deus que nós já sabemos que ele existe e sabemos por conta própria. Cabe acreditar sobre certos conceitos sobre ele, que ele é o mais perfeito, que ele é infinito, que ele é o criador do mundo e assim diante. Ou seja, o Abarbanel, ele dividiu a mitzvah. Uma parte, diz o Abarbanel, nós não precisamos de uma mitzvah, não precisa do mandamento. É claro que existe um Deus, porque Deus foi quem criou o mundo. Olhando para o nosso mundo, podemos logo identificar que tem, conforme as palavras do Rambam sobre Abraham, nosso patriarca, ele chegou sozinho no conhecimento que esse mundo não pode andar sozinho. Tem alguém quem está dirigindo com tudo que acontece por aqui. Mas, continua Abarbanel, isso é insuficiente. Após de acreditar em Deus, que ainda não é uma mitzvah, que isso cada um faz por conta própria, devemos desenvolver o nosso raciocínio e acreditar que Deus é perfeito, que Deus não tem corpo, assim diante de tudo que cada um de nós fala sobre Deus. A Kabbalah não concorda com a Abarbanel. E a Kabbalah diz o seguinte, tudo que a Abarbanel falou, nós não precisamos acreditar. Isso cada um entende sozinho. Na hora que entendemos que há um Deus, sabemos que ele não tem corpo, que ele não tem sócio, e que ele é infinito, e tudo que nós somos acostumados a ouvir. Ainda falta para nós entender o que devemos acreditar. Aonde cabe fé, crença em Deus, e tudo podemos provar de uma certa forma. E a resposta do Kabbalah é o seguinte, devemos acreditar naquilo que a nossa mente não capta por conta própria. Se nós vamos pegar essa folha que temos aqui, jamais que a mente do ser humano poderia inventar esses níveis. Isso é o que nós chamamos Kabbalah. Isso foi transmitido para nós. Aqui vamos acreditar. Mas vamos acreditar e entender. Não porque vamos acreditar significa que nós vamos rezar tudo que está escrito aqui e falar, olha, rezamos isso 3 vezes por dia, nós somos bem. Não. Nós vamos, após que a Kabbalah nos ensina, assuntos que transcendem totalmente a nossa mente. Nós vamos entrar nas esferas do Ein Sof, Deus como que ele está ilimitado, bem acima de ser um criador do nosso mundo. Conforme vamos estudar que Deus como criador do nosso mundo, isso é dos níveis mais baixos da divindade. É quando Deus tem que se abaixar, tem que se restringir, que na linguagem do Kabbalah se chama Tzimtzum. Com tudo que foi dito sobre Tzimtzum, ainda uma palavra que soa melhor no hebraico, restringimento, com todos os tipos de palavras que nós temos em português para dizer diminuições, ainda não expressa tão bem o conceito como falar um Tzimtzum. Para Deus se aproximar para o nosso mundo, para se tornar o criador do nosso mundo, houve vários tzimtzumim, várias condensações, vários restringimentos, até que nós vamos chegar na conclusão que isso é dos níveis mais baixos da divindade. E o Deus, há vários níveis acima daquilo que é o criador do nosso mundo. Até vamos conseguir falar sobre o Ein Sof. Quando se fala Ein Sof, significa Ein, não tem. Sof, não tem fim. Não tem fim, mas tem início. Quando se fala que não tem fim, significa que tem início. Quando falamos sobre a essência de Deus, jamais que a gente ia falar Ein Sof. A gente ia falar, no hebraico, Ein Lot Chila. Ele não tem início. Conforme as palavras do Rabbeinu Bechaia, 1000 anos atrás, mais ou menos, ele fala o seguinte: quem não tem início, com certeza não tem fim.
Mas quem não tem fim não significa que não tem início. Tem muita coisa que talvez não tem fim, mas com certeza tem início. Deus não tem nem início nem fim. Por isso, o nível mais alto da divindade se chama Ein Sof. Já que não é Eloká, não é a essência do Deus, é Elokut, é a divindade, nós vamos chamar esse nível Ein Sof, infinito. Mas infinito indo para frente. Início teve, que é o próprio Criador, é o próprio Deus, que ele, agora aqui vamos ter uma dificuldade. Criou o Ein Sof? Não cabe dizer a palavra criar sobre Ein Sof. Emanou o Ein Sof? Também é uma palavra muito pobre. E nós vamos estudar e entender como que cada palavra que nós vamos usar para tentar explicar a ligação e a conexão desta luz, vamos chamar isso luz por enquanto, depois vamos entender melhor o conceito de luz, mas vamos aceitar isso por enquanto. A luz infinita do Deus, que vamos chamar Ein Sof, que é o nível mais elevado da divindade, a ligação que tem nesta luz com Deus é algo que vai nos dar muito trabalho. Mas ainda vai demorar até que vamos chegar neste nível. Mas o nível mais elevado que nós temos é o Ein Sof, é a luz infinita do Deus. Desde aquele Ein Sof até o nosso mundo, nós vamos viajar bastante. Só para facilitar, sugiro de começar de baixo para cima, porque o baixo é mais próximo a nós. Se tivesse Deus, ele ia usar mais o Ein Sof para começar essa aula, mas já falamos, nós não vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre a divindade, por isso o certo é começar de baixo para cima. Agora vamos fazer um pequeno kitsur, resumir o que nós falamos até agora. A Kabbalah que nós vamos estudar é para imaginar que nós vamos subir do elevador. Em termos gerais, nós vamos subir 4 níveis. Sempre vamos dividir isso em 4. Nós vamos subir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quando vamos chegar no 4º nível, nós vamos parar e nós vamos atravessar um ponte. Vamos sair do elevador e atravessar para um outro ponto e começar de novo 4 níveis. Depois, mais um pontinho, mais cortinas que vamos enfrentar e vamos para os outros 4. Sempre grupos de 4. Esses grupos de 4 funcionam da seguinte maneira. O nível mais alto, que vamos chamar nível 4, sempre é o que no hebraico se chama Ein al Male Daber. Todo mundo sabe o que significa? Não tem conversa sobre esse assunto. Quando alguém traz a sugestão, o nível 4 fala de jeito maneira. Isso não vai funcionar, isso não pode funcionar, está fora. Isso é um nível importantíssimo, que é um não absoluto, sem conversa. O número 3 sempre vai ser, podemos conversar, ainda não estou pronto para comprar a ideia totalmente, mas quem sabe, vamos começar um diálogo sobre o assunto. O número 2 vai ser sim, mas sob certas condições. Sim, já é um sim, claro, sob certas condições. O número 1 vai ser um sim sem condições e um sim independente dos motivos, já é um sim totalmente desligado de tudo que era antes. E vamos pegar um exemplo típico. Nosso mundo, agora vamos voltar para o último nível aqui embaixo, o mundo da ação material, que se chama Olam Hasiyah Gashmi, o mundo da ação material. O nosso mundo é um mundo super difícil. E por que ele é difícil? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Rebbe que se chamava o Rebbe do Berditchev. E esse Rebbe sempre teve grandes diálogos com Deus. E muitas vezes esses diálogos eram um tipo de um debate. Uma vez o Rebbe do Berditchev falou para Deus que ele não concorda com tudo que está acontecendo por aqui.
não é fair, não é justo. Ele diz o seguinte, olha, tem na Torá